perdi já. Chegou? Chegou legal. Já. Chegou chegando. Estão vendo aí próximos passos com a iBuilder? Sim, apareceu aqui. Show de bola, vamos lá, gente. 9 de novembro de 2022, Next Steps with o iBuilder. Tá? O que a gente viu na apresentação do Fábio nos deixa ali até um certo ponto. A gente consegue criar reports, criar tabelas, relacionar elas, passar parâmetros via URL, e a gente vai dar uma segurada e tentar dar continuidade a partir daquele ponto. É por isso que eu chamo de próximos passos. A gente vai tentar implementar algumas funcionalidades extras, a gente vai curiar um pouco ali do que o iBuilder consegue nos fornecer, por isso que o título está como próximos passos, tá? Então, se você não assistiu a do Fábio, não é que você vai ficar perdido, tá? A gente vai construir ali uma tela, a gente vai construir um ambiente do zero, mas o objetivo não é ficar preso a esses passos iniciais, tá bom? A gente vai chegar a um ponto, a gente vai acelerar um pouquinho essa primeira fase, até chegar ao ponto em que a gente consiga implementar agora algumas curiosidades, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, né, construindo um ambiente no iBuilder, que vai ser essa parte que a gente vai tentar fazer bem breve, que é construir uma tela para a gente já começar a trabalhar. E aí a gente vai trabalhar parâmetros por página, parâmetros dentro de variantes. A gente já vai para trabalhando com variantes, eu vou explicar o que é cada uma delas. Comunicação entre os components, né? Como eles se relacionam entre si, como é que eles podem se relacionar entre si numa mesma página. Tá? Data resources, modais, quem gosta muito de trabalhar com modais em Service Portal, eu acho que vai achar bacana isso aqui. Provavelmente não vai dar tempo de trabalhar o Flow Designer Review. Aqui no Flow Designer, a gente só ia dar uma olhada pelo que é, né? Ia construir uma action bem simples, mas talvez não dê tempo, porque foge um pouquinho do escopo, está aqui como um extra, se desse tempo a gente faria. E está atrelado ao próximo passo, que seria criando uma action simples, tá? Coloquei eles aqui de supetão porque me perguntaram bastante no meio do caminho, e aí eu vi que pudesse ter alguma necessidade aí de conhecimento. Então, uma apresentação pessoal, né? Eu só tenho essa foto boa, e tem gente que disse que não é tão boa, tá? Então, vocês vão ver que ela tá no meu LinkedIn, tá no meu e-mail, tá aqui na apresentação, tá em todo lugar. Foi no dia do meu casamento, e é lindo, tá? Tenho 24 anos, estou ficando calvo, cheio de interna, mas tenho só 24 anos. Tenho essa barba aqui mal acabada. Comecei como consultor técnico na Capgemini, tá? Foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho com desenvolvimento, foi na Cap. Isso foi 16 de setembro do ano passado, tá bom? Comecei nesse mesmo cliente que vocês estão vendo aí na tela, lá na Cap. Pulei ali de ninho em ninho, né? E hoje estou na Insight, mas sou consultor técnico ServiceNow, tá? Estou alocado no projeto do Banco do Brasil e lá o nosso forte, né? O nosso o App Engine, tá? É o iBuilder, então eu trabalho com isso dia a dia, estou acostumado. Certificação mainline ServiceNow. As micros estão lá, né? Para dizer que tem, mas a mainline mesmo é a CSA, não tenho CIS, não tenho CAD, mas estamos de CSA aí até o fim. Né? Daqui a pouco vem mais CIS aí, se eu combinar. E coloquei especificamente desenvolvimento em aplicações low-code, gente, só para tentar abrir um pouco o horizonte da galera que começou agora e está atuando em ServiceNow. Existem várias ferramentas low-code no mercado, que conhece um bocado. Quem começa a trabalhar com ferramentas low-code ao longo do tempo vai perceber que aparecem outras. Tá? Então, assim, desenvolvimento de aplicações low-code. Vocês vão ver que tem muita coisa análoga no ambiente de low-code, OutSystems, Power Apps, Oracle também tem seu ambiente low-code. Então, se você aprende a desenvolver ServiceNow, aplicações low-code, usando App Engine, usando o desenho de fluxos que tem dentro do ServiceNow, você já vai ter uma base para outras aplicações, outras plataformas de desenvolvimento de aplicações low-code, tá? Então, eu acho interessante, tá? Deixar isso claro. Dê uma pesquisada, verifique outros ambientes. Não é para abrir mão do ServiceNow, porque o ServiceNow é extremamente forte, muito, muito forte mesmo, mas queira saber mais sobre low-code, entendeu? Não fique preso numa caixa ali. É mais uma dica, uma recomendação que eu dou. Aprendam bastante sobre outras plataformas, aprendam sobre o ambiente de nuvem, porque ServiceNow é uma solução em nuvem, tá? E, assim, o desenvolvimento, ao meu ver, nesse âmbito é mais rápido. Se você não estiver preso ali a uma única camisa, não estiver preso a um único escopo, tá bom? Então, estudem bastante desenvolvimento de aplicações low-code de forma geral. Que a partir daqui
é trabalho. Como é que a gente está com relação à Segura gravação? aí que eu tô, enquanto você tá falando, eu tô baixando um bagulho aqui. Segura aí. Tá Tô bom. aqui. Não, beleza. Então vou Eu tô, abrir pegar. calma aí, cara, eu me lembro que eu tinha um programinha, e eu baixei ele aqui. Eu vou botar pra gravar. Você vai falando aí, só pra ver se ele vai pegar a voz. Tá bom. Na verdade, eu queria até esse momento aqui, claro que não tem nenhuma dúvida técnica, mas se tiver alguém muito novo que entrou agora em ServiceNow, em Low Code, quiser fazer alguma pergunta, vocês viram que eu não desenvolvo há muito tempo, humildemente falando, tá, gente? Não quero parecer arrogante, mas eu tive uma boa curva de aprendizado, pulei bastante já até onde cheguei hoje, já atuei em alguns projetos, em alguns módulos diferentes de ServiceNow. Então, se alguém tiver com alguma dúvida, quiser fazer uma observação sobre a trajetória, né, sobre carreira mesmo, a gente pode conversar um pouquinho aqui, aproveitar nesse meio tempo que a gente está pensando em começar a gravação, tá? Então, 4 GB de RAM. Eu sei que tem gente que começou agora. Meu objetivo não é ser um desenvolvedor. Meu objetivo é chegar na gestão, trabalhar com pessoas, trabalhar com carreira. Então, assim, atuo como desenvolvedor hoje, mas no meu dia a dia como desenvolvedor eu já tenho começado a migrar. Consequência, gente, vai acontecendo. As responsabilidades ali sobre time, responsabilidades sobre gestão vão começando a aparecer no dia a dia conforme você vai ganhando experiência, tá? Eu hoje desenvolvo, codo por muito pouco numa semana. São reuniões, são levantamento de requisitos. Hoje a gente já consegue escrever histórias. Então, assim, esse processo é natural. Conforme você vai ganhando ali mais expertise, vai se especializando, vai tendo tempo de mercado, essas coisas vão acontecendo. Tá bom, gente? Então, esse espaço está aberto para quem quiser trazer algum comentário, enquanto a gente não entra na parte técnica, tá bom? O Lincoln tá falando aí. Eu tô tentando também aqui, cara, botar para gravar. Eu baixei o programa que tem um programinha Audacity que eu usava lá atrás para gravar, só que ele tá gravando a minha voz, ele não tá gravando o áudio do computador, né? Eu sei que dá para fazer isso, isso aqui eu mexia com, sei lá, uns 20 anos atrás. Ele ainda existe, uns 15 anos por aí. Mas eu sei que dá. Cara, vai falando, eu vou tentando aqui. Eu tô tentando fazer o pessoal participar, o pessoal tá calado. Porque se eu for ficar falando só de mim, porque a gente está no momento aqui do slide que a gente fala de mim, aí eu não quero aparecer, eu quero poder interagir com as pessoas. Então, eu sei que tem, só do chat aí eu conheço pelo menos mais 3 que estão no start. Estão há pouco tempo ali na CAP, estão ali nessa pegada de estão aprendendo muito, estão assim, tendo aquele choque com a realidade do ServiceNow, que é muita coisa, e dá um pouco de susto. Converso pessoalmente com muitos deles aí. E assim, galera, não tentem abraçar o mundo. É muita coisa. Se especializem. Pega no seu dia a dia ali, trabalhe naquela área, aprenda tudo que você puder sobre ela, e quando você já estiver farto dela, aí você abraça outra coisa. Eric sabe, quando estava lá na CAP, era a gente trabalhando com App Engine, e eu estudando ITBM, aí vai com calma. E aí eu aparecia com outra coisa, e assim, é coisa demais. É muita coisa. Então, cuidado, tá? Muito cuidado, vamos devagar, mas vão ali assertivos, tá? Passos tangíveis. Isso aí é complicado, né, cara? Porque o ServiceNow, ele é um mundo, né? Eu tô há quantos anos nesse negócio aí? Sei lá, quase 5 já, entendeu? E não aprendi tudo. Vocês não vão aprender também da noite pro dia, não adianta, tem milagre nisso aí, né? Ó, peraí que o André tá mandando uma dica aqui. Deixa eu pegar ver se eu consigo aqui. Beleza. Escolher o Windows WhatsApp nele no menu suspenso, escolhe o Windows WhatsApp. Onde que eu encontro isso, malandro? No menu suspenso, Windows WhatsApp. É muito botão, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, o Windows WhatsApp, achei. Vamos ver se vai dar certo. Vai falando aí, Estevão. Estou falando aqui. É isso que você falou, né? Não dá. Então, se você gosta de ETSM, se especialize em ETSM, estude ETSM o máximo que você puder. Vai te levar longe, entendeu? Gosta de App Engine, estude App Engine, vai te levar longe também. E durante o caminho, as demais coisas, o ITBM, o FSM, o ITOM, o ITAM, eles vão aparecer. Eles vão aparecer, tá? Oi, Eric.
Não, eu tô falando aqui que eu encontrei, mas não tá rolando, não. Vai falando aí. Tá, vai falando aí. Alô. Vai falando aí, tá certo. Ele só tá pegando o meu. Entendi. Não, tá. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, Estevam. À vontade. Essa apresentação não era para rolar mesmo, pô. Foram 3 semanas. Não é para rolar. Ainda dá um bocado de problema. Bom, alguém tem alguma questão, alguma demanda técnica aí que quer resolver enquanto a gente está esperando? A gente resolve junto aqui. Alguma história, uma tarefa. Eu tô falando no mudo aqui, ninguém fala, né? Eu tô só aqui com a boca. Eu vou adivinhar? Eu não tô vendo você não, cara. Vamos ver agora. Vai. Solta o áudio aí. Pera aí, rapidinho, que agora o bagulho geral. Tá pelo celular, tu ficou longe pra caramba. Não, eu tirei o fone só para ver se vai gravar o som, entendeu? Entendi. Se quiser que eu vá falando, eu continuo enrolando aqui. Vamos lá. E aí, tudo bem? Não, aqui tá tranquilo, cara. Eu sei que não é bastante coisa. E o tempo já não tá do nosso lado. Não, a gente vai passar de 1 hora, não tem problema. Fala aí, Estela. Tô falando. A gente vai falar hoje, né? Como eu já comentei, a gente vai construir primeiro um ambiente que esse tópico 2 aqui vai parar onde o Fábio parou e a gente dá continuidade aqui a algumas coisas interessantes em relação ao iBuilder, né? Meu jovem, tá difícil, não vai não. Vamos seguir, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Vamos embora. Beleza, galera, vamos lá. Agora é para valer. Já me apresentei, vocês me conhecem, sabem qual é meu LinkedIn, podem me chamar a qualquer momento. Vamos lá. Nosso primeiro tópico, e esse slide vai nos dar uma orientação, mas ele é mais para mim que estou apresentando do que para vocês, vai por mim. Me dá aqui, a gente vai facilitar o gerenciamento de incidentes via Workspace, criando aqui a nossa primeira tela. Como eu falei, eu vou agilizar essa parte, porque a gente já viu ela, tá bom? E conforme forem surgindo dúvidas no processo, que eu sei que nem todos estavam na aula do Fábio, vocês podem interromper e perguntar, tá? Mas eu vou tentar ser o mais didático possível, sabendo do tempo que a gente tem, tá bom? Então, vejam bem, eu não vou entrar no App Engine e criar uma experience. Eu não estou interessado em criar uma aplicação. Eu quero criar uma tela para uma mecânica aqui, tá? Então, não estou atrelando a experiência que eu vou criar uma aplicação específica. Ele vai estar no global, tá bom? Então, veja bem. Then we create experience. Isso aqui são todos os workspaces, portais que tem aqui dentro. Você pode ver pelo App Shell dele. Vou dar uma experience, vou chamar aqui de gerenciador de incidentes, tá? Qual tipo eu vou usar? Aqui até, né, a descrição do que é cada. E aí eu vou criar um Agent Workspace, tá bom? Aqui tem o portal e tem outras coisas. Me dá aqui a URL, perfeito. Nossa primeira tela vai ser o Home e Canvas User vai poder usar ele. Dá um Create. Gente, eu usei a instância de desenvolvimento hoje à tarde e todo mundo sabe que o ServiceNow tem seus bugs. Tá? A gente já está na versão top aqui, essa instância. Mas, dessa vez, especificamente o App Engine, o iBuilder, tem bugs demais, tá? Então, se alguma coisa aqui acabar não funcionando do jeito que deveria, eu vou abrir uma outra instância aqui que eu tenho, mas fica de aviso prévio, tá bom? Essa é a tela que a gente tem no iBuilder, é um pouco diferente de quando você cria a partir do App Engine, porque quando você cria a partir do App Engine, ele já traz muita coisa construída, muita coisa pronta. Essa aqui é a tela crua do iBuilder. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma página. E aí ele nos dá o preview de alguns modelos de página, né? Aqui carrega formulários, a Erro 404, a Blank, que é a que a gente vai usar, e tem as mais antigas, né? As mais comuns, que a San Diego usa. E é interessante que ele nos dá um preview, né? Mas a gente quer a Blank, então Use Template. O nome vai ser Homepage, tá? Lembrando que qualquer dúvida, podem jogar.
Beleza, olha só que interessante, a gente tem nossa página, ele nos dá um mini tutorial caso a gente queira. Curiosidade, isso aqui é um bug, veja bem, ele está pedindo parâmetros, ele já está informando, na verdade, parâmetros, e esse não é um comportamento normal, tá? Então, eu vou dar um duplicate aqui, porque isso vai nos trazer um bug, e eu percebi isso hoje à tarde. Então, eu sei que vocês não vão entender um pouco disso que eu estou fazendo agora, mas é só para me livrar desse probleminha. Como eu falei, né, bugado, a gente vai chegar nesse ponto de parâmetros, mas deixa eu apagar eles aqui, tá? Não seja... Observe que os parâmetros sumiram. E perfeito, pronto, perfeito, tá? Vamos lá, gente. A gente vai criar alguns componentes que vão facilitar o nosso gerenciamento de incidentes. Então, como eu falei, né, é importante ter conhecimento de o que cada componente faz, e a documentação é muito, muito boa para isso. Eu vou criar primeiramente um container, porque eu gosto de organizar minha estrutura, e vou criar um container abaixo dele. Esse container de baixo vai segurar, vai armazenar a nossa tabela. Isso aqui é para organização, viu, gente? Para outra pessoa chegar na sua tela, porque isso aqui é para desenvolvedor, e entender o que está acontecendo. Reports. Beleza? Então, dentro desse container reports, o nome próprio diz, a gente vai inserir reports. Vou mexer no CSS dele aqui. Tá bom? Botar 3 colunas, 1 linha. Beleza? Então, aqui, olha. Perfeito. E dentro de tabela, eu vou adicionar o component list. O component list carrega uma tabela. A tabela que você informar ele. Tá? Lembrando que eu estou sendo rápido nessa parte para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar. Ou invocar a tabela de incidentes, referenciando aqui. E ele vai carregar a tabela de incidentes, tá vendo? Inc, é a tabela de incidentes. Vou aplicar video full, não tem problema. E vou lá embaixo, aqui, olha, dar a tabela para incidentes. Só o título, tá? Pode ser qualquer título. Já vou dar um save. E vou fazendo em paralelo aqui para vocês verem a modificação, né? A mudança acontecendo. Enquanto ele carrega, vamos nos reports, que é o que nos interessa no momento. Detalhe, como eu criei tudo cru, né, do zero, eu não tenho outra página além dessa, não tem outra variante além dessa, e quando carregar a nossa tela, vocês vão perceber que não tem aqueles botões laterais, que é o Chrome Toolbar, tá? Ou seja, cru, zero, do jeitinho que a gente quer que seja. Então, aqui, gente, reports são chamados de data visualization, tá? Então, vou inserir um data visualization, assim que ele carregar. Inserir outro data visualization. E vou... Opa! O que aconteceu aqui embaixo? Dataset? Não, é para estar aqui. E vou inserir outro data visualization. Lembrando que se tiver alguma dúvida nesse processo, que é um processo no code mesmo, vocês podem parar para fazer, viu, que eu respondo de imediato. E aqui não nos importa muito o que eu vou trazer, tá? Só por isso que eu estou fazendo rápido. Não me interessa se faz sentido essa métrica que eu vou trazer. Não vou aplicar nenhuma condition aqui, eu quero a tabela inteira. É um single score, então ele vai carregar a quantidade de incidentes. Tá? Aqui eu posso nomear minha tabela, vou colocar assim, meu report, no caso, incidentes totais. Clico fora. Talvez ele não atualize, tá vendo? Isso aqui é um bug. Eu tenho que dar um save para ele atualizar. Isso não é um comportamento normal dele, ele é easy-wig. O que eu modifico, ele carrega para mim e dá um preview imediato. Então, isso é um mau comportamento do iBuilder, tá bom? E a gente pode esperar um pouco mais disso durante a apresentação. Vamos lá, vou escolher a tabela. Tabela não, gente, report vertical bar. Aqui eu vou trazer os incidentes por priority. Então, vou carregar todos os incidentes. Eu vinculo ao meu report uma tabela, certo? E agora, em métrica, ele vai contar a quantidade. Deixa só ele carregar. Count incident. Então, ele vai me trazer todos os incidentes. E eu vou agrupar. Ele está agrupando por ativo e inativo. Eu vou agrupar por priority. Priority. Beleza.
Então, apply, ele vai carregar. Perfeito. Então, vai ser aqui incidents priority, tá bom? Beleza. Ele não vai atualizar, como eu falei. Então, eu vou ter que salvar constantemente, correndo o risco de, se eu não salvar de imediato e fazer alguma outra modificação, ele ignorar essa mudança, tá? Então, eu tenho que fazer isso com frequência e é lamentável, tá? Vou colocar um outro single score, vou colocar incidentes ativos, só para a gente poder dar continuidade. Source, incidente. E aqui eu já vou aplicar o filtro na minha própria tabela. Quem cria reports convencionalmente para dashboard, agora Next Experience UI, vai lembrar que a gente consegue, né, durante a etapa de data, aplicar o filtro no report antes de chegar no final e publicar ele ou colocar ele no dashboard. Então, aqui é uma pegada parecida. Eu seleciono aqui meu Data Resource e já aplico o filtro antes de adicionar ele propriamente no report. Então, aqui no caso, são incidentes ativos. Engraçado que eu misturo inglês com português, né? Tá ótimo. Então, save. Vamos ver como é que está a nossa página aqui. Estava somente com a tabela. Perfeito. Não tem nenhum CSS aplicado, não tem padding, não tem nada, mas é isso aqui. Por si só, já é uma tela muito bonita, né? Se a gente sabe, mas se a gente fosse aplicar um CSS aqui, um padzinho, a gente aplicaria aqui no container inteiro, e essa é a importância de organizar em containers. Posso vir aqui e colocar uma margem, posso colocar um paddingzinho, e a gente tem organização, mas isso é só, no momento, essa besteira, né? Só porque me incomoda bastante. Tá bom. O que a gente tem aqui é essa tela default. Eu vou chegar, ainda tem mais um passinho para a gente chegar mais ou menos onde a gente parou na última aula, lecionada pelo Fábio. Tá? Então, a gente tem essa tela, ela não é dinâmica, temos uma tabela referenciada, mas não consigo fazer nada com ela, a não ser visualizar, isso não me atende, né? Eu tenho reports cujo eu também só consigo visualizar, novamente, isso não me atende. O que acontece aqui, gente? Nós vamos criar uma página que a gente vai aproveitar o conteúdo dela, que é default da plataforma, para carregar os dados que nós enviaremos para ela. Vocês viram na aula de Fábio que a gente consegue inserir parâmetros via URL. E eu lhes garanto que parâmetros via URL é a única forma de eu comunicar conteúdo, né, passar informação de uma página para outra. Não de uma variante para outra, de uma página para outra. Então, eu preciso de uma página que abra essas informações para mim. E eu vou passar essas informações para essa outra página através da URL, tá bom? Então, vamos lá. Para criar uma página em page, você pode vir aqui, só tem uma, você vai nos 3 pontinhos e dá um create page. Tá? Ele vai nos pedir de novo, né, um tipo de template, e desta vez nós iremos usar uma default, que é a Standard Record. Essa Standard Record, ela perde alguns parâmetros para que ela consiga ser útil. Tá? E a gente vai ver isso já já. Então, Standard Record e Use Template. Gente, a ServiceNow é uma plataforma low-code, no-code, então a gente tem que aproveitar o máximo do que é default, tá bom? Então, eu vou chamar ela de record mesmo, eu posso chamar ela do que quiser. Vou dar um create. E assim, a gente justamente vai ser low code que o cerne dela é não reinventar a roda, né? Então, vamos evitar fazer coisas do zero, vamos usar o que a ferramenta nos dá. Então, se vocês observarem a página record, é só ela dar uma carregada. Tem muito conteúdo aqui que ela carrega. Perfeito. Olha só a quantidade da estrutura dela, né? Organizada por containers, tudo perfeitamente. Tem muitos, mas muitos components aqui dentro que fazem parte desse carregamento. E se vocês verem, a tela por default, ela tem de fato, né, solicitando 2 parâmetros obrigatórios. Ou seja, se eu vier aqui e apagar esses parâmetros, dá um apply, eu queria apagar, perfeito. Eu não consigo dar um preview, porque são parâmetros obrigatórios. Se eu não passo essa informação
para a minha tela, ela não é útil, tá? Então, por default, eu posso até mostrar para vocês, dar um save aqui. Ô, Estevam, só para te avisar que eu acho que eu estou conseguindo gravar, hein? Tá bom, então puxa daí, porque a gente ainda está na parte que Fábio lecionou, entendeu? Então, não, já está gravando há um tempo, eu acho que está dando certo, vamos ver. Tá show, não, show de bola, perfeito. Então, olha, required parameters, eu posso vir aqui, gente, e colocar um cor. O nome que eu vou dar para isso aqui não importa, só a utilidade. Então, essa página me pede por obrigação uma tabela e um sysid. Show de bola, show de bola. E tem optional parameters, né? Então, pode ser que eu envie uma query para ele, mas já que são opcionais, eles não vão me impedir de usar a tela. Já os obrigatórios vão. Beleza? Então, a record, ela pede essas informações e nós enviaremos essas informações para ela. Tá? Vamos voltar para a homepage. E aí, a seção que dá função, que dá o upgrade, né, no funcionamento da nossa aplicação, no funcionamento da nossa tela, é a de eventos. Então, uma vez que nós vemos em eventos aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu selecionarei a tabela, vou na aba de eventos. Vocês já viram que a tabela é só para visualização, não faz nada, o new não faz nada, o esporte eu acho que até faz. Tá? O filtro vai funcionar direitinho, edit columns, reload, beleza. Mas mecânica mesmo, não tem. Então, como é que a gente adiciona essas funcionalidades extras? Adicionando eventos. Eu venho em Add Event Mapping e ele me dá todos os eventos disponíveis para essa tabela. E aí, gente, tem esse evento chamado Row Clicked, ou seja, clique na linha. Quando eu clico na linha, o que ele vai fazer? Então, eu vou selecionar esse evento. Tá? E se vocês observarem, tem um outro evento aqui também, na verdade aqui não tem que dar uma linha, que é aqui, cadê? Não sei se está aqui em cima, gente. Aqui, ó, New Button Clicked. Quando eu falei que o New não faz nada, porque ele não faz nada e eu tenho que adicionar essa função a ele. Tá? Mas vamos aí em Row Clicked mesmo. E aí, ele nos traz essas opções vastas de mecânicas, de funcionalidades que nós podemos adicionar a esse botão. Veja bem, essa seção aqui de Standard Record, que é uma seção de scripts default daquela página que a gente chamou, não tinha na versão San Diego. Tá? Ela é nova e tem muita coisa legal aqui. Se eu selecionar uma delas, ele vai nos pedir um campo e uma label para tornar... ele vai pedir o nome do campo, né, por obrigação, ele nos dá o caminho. E a label que a gente quer substituir. Reset Options. Então, isso aqui é muito legal. Para quem trabalhava com iBuilder antes da Tóquio, isso aqui é mágico. Tá? Isso aqui é muito legal. Mas vamos lá. Qual evento nós queremos usar ao clicar a linha? Esse é o mais comum, Link to Destination. Ou seja, quando eu clicar na linha, ela vai me enviar para algum lugar. Qual lugar é esse? Pode ser um URL externo. Mas a gente vai trabalhar dentro da nossa tela. Então, vai ser uma página criada. E a gente acabou de criar a página Record. Olha que interessante. Quando a gente seleciona a Record, ele nos pede os parâmetros que a página pediu obrigatoriamente. Curiosidade, ele não distingue qual é obrigatório e qual não é. Você tem que ter criado a página, você tem que ver a página para saber. A gente sabe que é Table sysid. Então, se eu viesse aqui manualmente, escrevesse incidente e colocasse um ID funcional, ele já funcionaria, porque é obrigatório e isso não diz se faz sentido. Não seria útil para a gente, mas já funcionaria. Mas a gente quer algo dinâmico. Então, a gente começa a trabalhar com recursos de dados aqui dentro, que é o Binding Data. Uma vez que eu venho aqui, eu chamo um arroba e ele vai nos dar as opções. Toda vez que eu quiser fazer carga de informação, ou seja, eu, componente, eu, usuário, estarei enviando uma informação, eu vou chamar isso via payload. Então, para carga de informação, payload, ponto, ele vai nos dar opções. Então, payload.table. Toda vez que eu clicar num registro, por eu ter referenciado a tabela incidente, ele já está no pacote dele ali, a tabela incidente. Então, fica dinâmico. Porque se fosse outra tabela de tasks, por exemplo, ele reconheceria task. Eu não precisaria vir aqui e mudar e escrever task. Entende? Mesma pegada para o sysid. @payload.sysid. Dou um OK. Veja bem, dá um preview. O resto não é obrigatório, certo? Dou um add. Ele vai reconhecer a mudança. Dou um save. Tá?
Vou dar um F5 aqui, só para a gente carregar essa mudança, beleza? E assim que ele carregar, a gente dá continuidade. Eu sei que eu estou falando rápido, gente, mas porque eu quero mais à frente, tá? Então... Mas, assim, se tiver dúvida quanto o que está acontecendo aqui, interrompa. É melhor interromper e tirar sua dúvida do que sair daqui com dúvida, tá? Beleza. Aplicamos a mecânica aqui, na row clicker. Eu posso clicar aqui fora, não faz nada. Mas a hora que eu clico onde é de fato clicável, que é no link, olha que interessante. Ele pulou de página, embora continue no mesmo ambiente. Estamos no mesmo ambiente, certo sinal. Ele não abriu uma nova guia, ele não fez nada disso. A gente está no mesmo workspace. E ele carregou, veja bem, a tela record, a gente está aqui ela, olha, record, e lembra que ela pede 2 parâmetros obrigatórios, um é tabela e o outro é SysID. E uma vez que eu informo a tabela e informo o SysID, ele preenche, né, ele popula, e a gente vai ver como isso acontece, os campos, né, necessários aqui na tabela de record. Então, ele de fato nos trouxe, opa, essa chamada já vai estourar. O Wink 002 nos trouxe as informações referentes a esse SysID. Tá? Então, a gente já tem essa mecânica agora de row click. Eu posso fazer um new button, para toda vez que eu clicar, ele carregar a tabela e o SysID igual a -1. E a gente sabe que SysID igual a -1 é um registro novo. Tá? Então, a gente já tem isso funcionando. Deixa eu ver. A gente vai aqui agora. Tá? Beleza. Como é que eu volto para minha home page, gente? Eu posso vir aqui na minha record, tem essa versão grossa, eu posso criar um botão aqui, e vocês já viram o evento Link to Destination, tá? E aí eu poderia dar um Link to Destination Homepage, e aí eu voltaria para a homepage, mas a gente não quer isso. Existe uma função, não é uma função, existe uma ferramenta muito útil aqui que a gente chama de Chrome Toolbar, que são botões laterais extremamente estilizados, tá? Que nos permitem navegar no nosso workspace. Não são obrigatórios, mas são bonitos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui em menu, Edit Experience Settings. Isso aqui é o quê? É o menu de configuração de toda a experiência, não de uma tela, não de uma variante, não de um componente, é de todo o nosso ambiente, tá? Tem um título, tem um link, tem um caminho. E a gente vai aqui em Side Navigation. Side Navigation, tá? Veja bem, esse Side Navigation, que é lateral, né, navegação lateral, ou de lado, não tem. Então, a gente vai adicionar isso. Qual é a rota? Eu quero um botão que me permita voltar para a homepage. Então, eu vou selecionar a rota homepage. Ele está com problema, gente. Eu falei que o iBuilder é problemático. Tem um bocado de bug. E um deles é a inexistência de um icon. Esse campo dele está crashado. Mas, por enquanto, não é importante. Qual é a label? Homepage, certo? Ele vai estar no topo ou lá no rodapé? No topo. E vamos dar um Save All Changes. Perfeito. Ele vai recarregar, né, a nossa experiência. E eu vou dar um F5 aqui na nossa tela. Tá, vamos lá. Veja bem que interessante. Ele não nos trouxe essa tela lateral. Por que, Estevão? Porque devido a esse bug, tá? Devido a esse probleminha, ele não tem uma informação, que é a imagem de visualização ali do botão. Então, ele não vai trazer nada, porque ele nos passa um JSON quebrado. Como a gente corrige isso? A gente aprendeu na marra. A gente aprendeu isso na marra. Eric sabe disso. Essas coisas a gente teve que aprender fuçando. A gente vai abrir aqui, né, a configuração avançada. Detalhe, já nos carrega o Chrome Toolbar. E vocês vão ver que o tipo, né, essa informação aqui que vocês estão vendo, order, group, label, icon e page hold é um JSON. Embora esse bug aqui, isso aqui é um problema. Ele é um JSON, ele não é um string, tá? Dá um save aqui, dá um F5 para ver se ele carrega essa modificação. Mas olha só, talvez ele já carregue a barra aqui roxa, tá? Só confirmar essa mudança com vocês. Perfeito. Ele já carrega a barra roxa. Vocês viram, por default, ele criou o nosso Chrome Toolbar como string. Isso está errado. Então, por default, ele carregou errado, a gente mudou para JSON, funciona. Isso é um arquivo JSON. Se eu quiser inserir mais botões aqui, basta eu inserir mais grupos aqui dentro. Tá? Então, se eu clicar aqui, eu volto para minha homepage.
Não tem icon, porque vocês viram que o campo está com problema. Eu vou aqui, né, no âmbito do icon, e vou colocar um... Eu acho que é assim, tá, gente? Eu acho que é esse o nome do icon, que tem que chamar por nome. No caso... Lá na apresentação do Fábio, ele mandou até o link daquela onde você pode consultar os botões, né? Ali os nomes dos botões. Sim, show de bola, show de bola. É porque tem um skill de cabeça que mata. Mas tá aqui, chamei um de memória mesmo, home outline, populei tá aqui. Se vocês observarem nesse JSON que não está estruturado, então assim, tá feio, mas tem aqui o ID, que é homepage, e esse ID é o ID da nossa página, tá? Se vocês virem aqui na homepage, eu quero só fazer esse deparo com vocês. Vem aqui em Configuration, Edit Page Settings. Vocês vão ver que o path dele é homepage, então é o ID, é o caminho dele. Então, caminho homepage, traduzível com certeza, mensagem homepage, essa mensagem é quando eu boto o mouse em cima, tá? A order, o icon, a rota dele, e qual é a rota? A rota é aquele path, tá? Então, também é isso. Group top, e aí, esse availability, eu posso filtrar por roles, e tem várias outras coisas aqui, tá bom? Então, a gente pegou a tela do zero e já inserimos nele agora a nossa barra lateral. Beleza. Tá? A gente já viu os components, a gente já viu os parameters, e agora a gente vai brincar um pouco mais. Isso já não vai ser mais tão útil para a gente, essa tela aqui. Só queria criar a tela com vocês para a gente partir de um ponto. Eric, antes de eu dar continuidade, já quer migrar de sala, cara? Porque agora eu já vou entrar num outro ponto aqui. Vamos migrar, até porque eu tô gerenciando um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. É gravação de áudio, gravação de vídeo, uma loucura. Vamos fazer isso. Eu já mandei aí no chat, vou mandar só aqui mesmo, tá? Porque se eu botar o WhatsApp vai entrar na frente aqui. Vamos migrando lá para outra que eu vou abrir para aceitar vocês. O Felipe chegou agora aí. Felipe, a gente tá migrando para outra sala, tá aí no chat, hein? Deixa eu jogar de novo aqui. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, tá? Ah, boa. Só para ver se a galera... Então tá, já deixa eu... A gente vai ter que editar uns cortes ali, não vai ter jeito. Mas aí o Alex faz isso. Beleza, eu saio aqui. Aí já pode projetar aí para ver se vai casar certinho aqui. Calma aí, não fala agora não, deixa eu ver quem ainda tá lá na outra. Tem uma galera na outra lá. Mas não fala não, deixa o pessoal chegar. E olha aí quem apareceu. Estava falando mal de você agora. Conversa. Ô, Estevão, deixa eu só ver se está gravando direitinho aqui. O áudio a gente já começa. Tranquilo. Pode ir, cara. Vai a Vera já. Pode ir, manda bala. Perfeito, galera. A gente viu agora, a gente criou esse primeiro ambiente, a gente já interage com ele. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar um pouco com variantes, tá? Isso aqui é uma variante. Temos as páginas nos pedem uma rota. Páginas vão mudar nossa URL. Variantes vão manter a URL, mas podem simular, podem atacar telas diferentes. Então, para criar uma variante, eu posso dar um create aqui, sem o menor problema, e vai ter aquela mesma pegada de criar uma página. Porém, eu vou estar criando uma variante aproveitando a mesma URL. Então, eu vou pegar uma variante blank, vou chamar ela de parâmetros. Eu sou péssimo com esses nomes, nada criativo. Vamos lá, a gente vai brincar um pouquinho com parâmetros e a gente dá continuidade, tá? Veja bem, eu vou, dentro aqui da minha variante parâmetros, eu vou criar um campo de texto, de visualização de texto, na verdade, tá, gente? É o Styled Text. E ele já vem configurado aqui com algumas coisas que até hoje eu não faço ideia do porquê.
Da onde ele tira essa brincadeira. Então, se eu vier aqui e colocar, puxa, let's workflow, ele vai trazer isso. H1 tal, legal. Eu posso dar um save aqui. E ele vai carregar essa home para a gente, né? Ele não vai carregar porque ele tem duas homes ativas, então ele vai trazer a primeira o order. Então, bem provável que ele não traga. Mas, a princípio, eu vou desativar essa nossa variante default copy, só para a gente conseguir brincar com esta variante aqui. Então, veja bem, estou na mesma URL, desativei uma variante, estou indo para outra. Let's upload. Tá? Perfeito. Vou criar, gente, parâmetros obrigatórios aqui, tá? Então, qual é o nosso primeiro parâmetro obrigatório? Eu vou colocar assim, role. Por quê? Porque eu quis chamar de role. Ele vai fazer a minha vontade. E como é um parâmetro obrigatório, aqui é perfeito, carregou, eu não consigo usar essa página sem passar esse parâmetro. Então, veja bem, se eu der um F5 aqui, ele vai matar a minha página, tá? É para ele fazer isso, pelo menos. Perfeito. Page not found. Por quê? Porque está precisando de mais alguma coisa. Se eu der um barra aqui e inserir esse novo parâmetro, posso chamar do que eu quiser, atendente. Ele já vai funcionar, porque ele não está filtrando, ele não quer saber, ele só quer receber. Ele precisa de alguma coisa ali. Pronto, ó, funciona, let's upload. Ele carregou a nossa página. Tá? O que é que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai começar a trabalhar com dados. Uma vez que eu insiro o parâmetro aqui em cima, uma vez que eu passo essa informação via URL, eu já posso usá-la na minha página. E como é que eu uso, gente? Eu venho aqui. Esse lapisinho vai assim, é manual, um input, ele está até aqui, um input estático. Então, o que eu escrever vai ser e acabou. Vamos inserir um input dinâmico. Veja bem, né? Sempre chamo via arroba. Olha só que interessante. Contexto. Via contexto. Contexto é aquele momento atual. Contexto, ponto. Prop, session ou app. Session vai me trazer informações a respeito do usuário, propriedades da aplicação naquele momento. Ou seja, eu consigo, inclusive, carregar o meu usuário aqui dentro. Mas a gente quer, para esse caso, props. Então, context.props, ele vai me trazer uma série de informações. E uma delas é o parâmetro obrigatório que eu inseri, chamado role. Está bem aqui embaixo. Contexto, props, role. O que é que ele vai fazer aqui, Estevão? Ele vai carregar na minha aplicação, na minha tela, uma informação que vem da nossa URL. Então, uma vez que eu dou um save aqui, eu vou dar um F5 aqui. Eu estou usando muito termo aqui, isso me incomoda. Mas, veja bem o que ele vai carregar. Eu estou passando como parâmetro atendente, e ele nos traz atendente. Se eu chamar aqui gestor, o que ele vai carregar para a gente? Gestor. Então, é a nossa tela coletando informações da nossa URL como parâmetro. Tá? Perfeito, parâmetros role. Beleza? Eu posso inserir em parâmetros infinitos e ter mecânicas infinitas para. Vocês querem ver um exemplo? E eu não deveria dar esse exemplo agora, mas eu darei. Tá? Vou chamar aqui uma lista. Só para mostrar, não se atentem a essa questão agora, porque não é ela que eu quero mostrar agora, mas só para vocês verem já a coisa acontecendo ali, brincar um pouquinho. Vou chamar a nossa tabela de incidente. Vai carregar para a gente. E aqui eu posso inserir um filtro estático, mas eu vou inserir um dinâmico. E como vocês já viram, a gente vai chamar um arroba. Vai que às vezes isso aqui buga, viu, gente? E já está fazendo essa brincadeira. Context.props.role. Ah, Estevão, como assim? Nós vamos filtrar a tabela baseado na informação que vem via parâmetro. Então, olha só que loucura que isso vai gerar para a gente. Eu apliquei um filtro aqui. Tá vendo essa caixinha em branco? É porque é um filtro que não faz sentido, não existe. Eu não posso informar gestor para uma tabela. Isso não é um campo, isso não é nada. Então, só para mostrar, eu posso fazer o seguinte aqui, por exemplo. Number contains, é claro que isso não, na prática não vai ser assim, não acontece assim. Mas eu posso chamar aqui, ó, inc 00000. Beleza? Vou dar um start. Não sei se é assim que deveria ser maiúsculo, mas vamos ver.
Olha só, essa é a nossa query, e olha só, agora fez sentido para ele. Ele aplicou esse filtro. Então, pegou uma informação, trabalhou nela no nosso componente. Então, assim, vocês podem ver como essas informações via parâmetro podem inferir comportamentos na nossa tela. Quando eu brinquei com o Role, e a gente vai brincar um pouco mais, vocês vão ver que eu posso carregar informações diferentes, carregar filtros diferentes, baseado em quê? Baseado numa informação que vem via URL, tá? Então, temos esse primeiro ponto. Eu vou apagar essa lista, que ela não nos interessa no momento. O que é que eu vou fazer com essa tela? Eu vou vir aqui e vou chamá-la de tela. Agora vai ser uma informação estática, tá, gente? Calma aí. Vou chamar ela de tela do atendente. Tá bom? Vou dar um save. E ainda pede uma role, tá? Vou mudar aqui esse nome. Vou chamar de tela do atendente. Para aproveitar esse pouco trabalho aqui, né? Eu vou dar um duplicate, porque eu vou criar agora uma tela do gestor, tá bom? Ele vai criar como tela do atendente copy. Então, tela do gestor. Como eu estou na tela do gestor, eu vou chamar isso aqui. Vou apresentar, né, a tela do gestor. Tá? Vou dar um outro duplicate. E vou criar uma tela de erro. Vou criar a nossa 404. Você não tem permissão. Poxa, que lindo, né? Lindo, lindo isso aqui. 404 não tem permissão. Ficou maravilhoso. Daí não reconhece por exemplo que é um HTML, né? Parabéns. Vou chamar aqui nossa tela de 404. Beleza, Estevam. Você fez isso. Nós temos 3 variantes ativas. O que acontece quando eu carregar a minha tela? Ele tem que brigar. Tem que fazer sentido para ele carregar qual variante. Ele não vai carregar as 3 ao mesmo tempo. Então, ele carregou a 404. Mas ele poderia ter carregado a gestor, poderia ter carregado a atendente. Mas carregou 404. Vamos fazer essa organização, vamos fazer ele carregar a tela que a gente quer. Se você vir aqui... Desculpa te interromper, cara, só falar um negócio. Eu não estou conseguindo abrir o texto aqui, senão ele desenquadra a tela que está gravando. Então, se você puder, ou se o pessoal puder levantar a mãozinha e já ir falando aí, eu acho que o André mandou alguma coisa aí no texto. Eu vi que apareceu e sumiu. Eu não vi. André Cacheta. O ideal é fazer isso antes de aplicar qualquer role para que o gestor não tenha uma role de usuário, correto? Ou não tem importância? Não entendi a pergunta, mas eu acho que o que eu vou fazer aqui responde. Porque, André, não se apegue a esse exemplo da role. Eu dei esse exemplo que é palpável, mas ele nunca vai ser usado porque existe uma outra mecânica que vai filtrar nossas variantes, que é a mecânica correta, tá? Esse exemplo de role poderia ser uma cor. Então, eu poderia carregar a cor de uma página, como a gente coloca temas black, tema light, baseado na URL que a gente informa. Então, a depender do local que veio a requisição para que fosse carregada aquela tela, eu poderia carregar ela de formas diferentes. O exemplo de role é um exemplo que não vai ser usado justamente pela mecânica que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom, cara? Segura só um pouquinho aí. Então, vamos ver aqui, né? Tem essa aba de Edit Conditions na nossa variante. Veja bem, aqui eu estou trabalhando com a página inteira. Toda essa URL aqui é esta página. Aqui abaixo eu estou trabalhando com variantes, ou seja, telas dentro de uma página. O ideal trabalhe sempre com variantes. Evite excesso de páginas, tá bom? Você consegue navegar entre elas. Então, vamos lá. Edit Conditions. E aqui, para quem gosta de trabalhar com Encoded Query, vai se divertir um pouquinho. Eu só posso chamar, primeiramente, parâmetros que são reais, parâmetros que existem. Tá? Então, para que... Na verdade, deixa eu vir aqui na tela do atendente. Edit Conditions. Para que eu carregue a tela do atendente, o nosso parâmetro role, deixa eu escrever direito, role, tem que ser igual a quê? Tem que ser igual ao atendente. Só isso. Nem preciso mexer no order. Role tem que ser igual ao atendente. Vou dar um save. Tá bom. Então, já temos essa condição aplicada a ela. Tela do gestor. Qual é a condition? Role tem que ser igual a gestor. Então, para que eu carregue esta variante, o parâmetro que eu informo tem que ser igual a gestor. E 404, Estevão? Vamos lá, Edit Audience, não, Edit Conditions. E Role tem que ser o quê? Tem que ser diferente. Gestor.
E role tem que ser diferente de atendente. Tá? Então, para que eu carregue essa tela, essas condições têm que ser cumpridas. Ele, não sei se ele já salvou, mas normalmente ele já salva. Deixa eu dar um F5 aqui. E olha só, qual parâmetro eu estou passando aqui? Number contains inc tananã. É igual a gestor? É igual a atendente? Não. Então ele carrega qual tela? Você não tem permissão. Mas a partir do momento que eu passo atendente, olha o que ele carrega para a gente. Algo que já é esperado, mas ele vai carregar a tela do atendente. Isso aqui poderia ser populado com várias informações, tá? E mesmo a mecânica para o gestor. Beleza? Ele vai carregar aqui tela do gestor. Então, é uma das outras formas com as quais as variantes interagem dentro de uma mesma página com a URL informada. E vocês já viram também que a URL pode ser populada baseado, né, no local de origem dela, da requisição daquela tela. Tá? Por que, Estevão? Porque eu não posso vir aqui em Required Parameters e inserir uma data. Eu não posso tornar ela dinâmica. Então, o caso do André, de carregar a minha role na minha URL baseada no meu usuário sem que eu tenha que informar, não aconteceria. Tá? Então, neste exemplo de role e filtro de páginas, como a gente faria, Estevão? André, eu acho que isso que responde. Existe essa mecânica chamada Edit Audiences. Então, eu consigo, aqui dentro, filtrar o grupo de personas, o grupo de pessoas que podem acessar essa variante. Para isso, eu dou um Add Audience, e aqui tem vários grupos com roles inseridos nela. Então, posso vir aqui em Open, porque eu tenho que criar o meu grupo, vou dar um New, e eu posso, por exemplo, criar o grupo de atendentes. E para acessar, eu vou ter que ter a role. Poxa, Activity Admin, posso botar uma qualquer aqui. Scan User, Sam, tá, fechei. Somente essas duas roles, eu vou dar um submit, que são meus atendentes. Opa, já tem essa parada aqui. Ah, porque eu já criei hoje, tá? Somente essas duas roles podem acessar essa nossa variante. Então, vem aqui em audiência, vou chamar minha atendente, perfeito. Vou dar um save, ele vai adicionar aqui do lado. Então, tá ótimo, já está feito. Aqui na tela do atendente, somente as pessoas com essas roles podem acessar essa página. Então, deixa eu ver se a André falou alguma coisa, só para ver se respondeu. Respondeu sim, é isso. Fechou, André. Tá? Para esse exemplo, é isso. Então, eu informei para ficar palpável, para vocês terem compreensão de fato, né, o poder do parâmetro aqui dentro. Aquilo que eu falei, existem paleta de cores, eu posso informar cor, eu posso passar informação, eu posso carregar o nome do usuário aqui na minha tela, posso carregar alguma informação que seja pertinente de um local para o outro. Então, a depender, por exemplo, um outro exemplo para vocês. Essa é uma página que carrega dados. E ela vai carregar dados com uma visão X a depender do local de onde eu solicito essa página. Se eu tenho uma tela principal do atendente e eu solicito essa variante aqui, quando ele seleciona lá, solicitar a tela, né? Eu vou passar para a minha URL o local de onde eu estou solicitando. E a depender do local de onde eu estou solicitando, é um atendente que está solicitando. Então, eu não vou mostrar dados sensíveis da gestão. Eu vou mostrar dados que são pertinentes ao atendente. E, se eu tenho uma homepage para o meu gestor e ele solicitar essa mesma tela, eu já consigo informar via URL de onde está vindo a solicitação. E eu sei que é de um gestor. E aí eu consigo carregar dados que são pertinentes ao gestor, filtrando isso baseado em quê? Baseado no parâmetro que foi informado via URL, tá? Então, se tiver alguma dúvida a respeito, faça agora, a gente vai dar continuidade. Essa foi uma brincadeirinha nossa aqui, só para a gente ver um pouquinho disso acontecendo, tá, gente? E, como eu não estou vendo o chat, se tiverem dúvidas, mandem via chat. Não sei se vocês conseguem levantar a mão, mas se conseguirem, melhor ainda. Então, vamos dar continuidade. A gente viu, tananã. Antigamente, não dava para editar uma variante quando ela era criada no template default, você tinha que dar um duplicate nela, mas foi corrigido na Tóquio. E agora, a gente vai para uma parte muito legal, que é de Handled Events. A gente consegue, gente, a partir desse momento, interagir com os componentes. A gente está interagindo com componentes via URL. Agora, a gente vai fazer os componentes interagirem entre si.
Deixa eu apagar essa tela aqui, que ela não nos importa mais, só para manter um ambiente mais clean. Essa variante. Eu chamo tudo de tela, tá, gente? Então, quando eu chamo, é essa variante, né? Que no final das contas é uma tela. Lembrando, evitem criar páginas desnecessárias. Aqui, calma aí. Eu vou apagar a tela dos gestores. Vamos lá. A gente vai trabalhar com Handled Events. Quem gosta de script não vai se ficar plenamente satisfeito ainda, mas já vai começar a ver alguma coisa. Eu vou criar um ambiente de visualização aqui, que vai ser o nosso... aquela mesma pegada do Stylus e Test, né? Então, vou dar um Add Components aqui, After, Before, no caso. Stylus, Style. Beleza, perfeito. Acima dele, eu vou criar um componente. Gente, novamente, tem que ter conhecimento dos componentes. Tá? Você não cria um dashboard sem saber o que é um report. Então, você aprende o que é a criar um report, depois você cria um dashboard. Sobre os componentes, a documentação é extremamente rica. Ela informa, ela tem imagens, então, assim, tem que ter um conhecimento mínimo dos componentes, pelo menos dos principais. O que é que eu estou chamando aqui é um input, é um campo, é um componente de entrada. Eu informo valores dela, eu informo o texto. Tá? Então, eu criei esse componente de input e criei um stylus test. Isso porque faz o quê, Estevão? Até o momento não faz nada. Se eu vier aqui, na verdade eu ainda tenho que passar um parâmetro. Eu vou deixar um parâmetro salvo aqui, gente. Na verdade eu não preciso, né? Deixa eu deletar esse parâmetro, que eu acho que a gente não vai usar ele. Se a gente precisar, eu crio de novo. Vamos lá. Vou dar um F5. Quente. Page not found. Veja bem, isso é um bug. Isso é um bug. Como eu resolvi ele hoje à tarde? Eu vou dar um duplicate nessa variante. E hoje... não, na verdade não é bug. Olha como é que eu tô ficando doido já. Mas eu passei por algo parecido hoje à tarde. Ele estava desativado. Então ele tentou carregar uma página que não existe. Então, logo not found. Já ativei, vou dar um F5. Eu sei que é muita coisinha e pode parecer coisa demais para assimilar. E é por isso que eu reitero a importância, reitero a importância de se pronunciarem, tá? Esse é o campo de input, caso tenha alguma dúvida. Eu posso digitar qualquer coisa nele, não vai acontecer nada, é natural. Não é para acontecer, tá bom? Então, nós temos um campo de texto aqui que não carrega nada, vai ser nosso visualizador, e temos o nosso input. Como eu vou linkar eles? Tem várias formas. Mas o que a gente vai aprender a criar, gente, é evento. Vocês observaram que os eventos nos dão várias funcionalidades. Se eu vier aqui no meu input, ele tem esses eventos aqui dentro. Input, ou seja, a entrada. O que é que ela vai fazer? Eu posso fazer várias coisas. Nós vamos criar uma dessas coisas. Como a gente cria isso? Nós temos toda a estrutura de componentes dentro do body. O body da nossa aplicação, no body da nossa tela. E o body tem esse page configuration, é a configuração da página inteira, ou seja, de todos os componentes dentro, de toda a estrutura e tudo mais. E se vocês vierem em eventos da página, vocês vão observar que já tem alguns eventos criados aqui dentro. Link to Destination é um deles, que já está em uso, né, via tabela. E tem alguns outros, ele não carregou todos aqui, mas algumas tem várias, né, vários eventos aqui adicionados. E existe esse Handled Events, ou seja, eventos que vocês vão criar à mão. Então, você vem em Add e dá um nome para o seu evento. Eu vou chamar o meu evento de pesquisa. Eu tenho que dar um nome diferente. Vou chamar de minha pesquisa. Tá? Minha pesquisa. Esse é um evento vazio. Ele não me pede nada. Lembra que eu te falei Lembra que eu lhes falei que payload é carga de informação? Eu preciso comunicar os componentes entre si. Eu preciso que informação passe de um para o outro numa mesma variante, sem precisar ligar ao URL. Como eu faço isso? Através de campos de carregamento de dados. Então, eu vou dar um add. Tem bugs fortíssimos aqui. E eu vou chamar aqui dentro de, search.
E ele, veja bem, ele não vai me deixar dar um label, porque ele é problemático. Eu vou clicar fora e olha só que interessante. Agora ele me deixa botar um label. Um label vai ser o tipo string mesmo. Tá? Você tem aqui number, boolean, JSON, condition, table name. A gente vai chamar de string. Deixa só ele carregar. Perfeito, minha pesquisa. Vou dar um save. E isso não é garantia de que ele está funcionando. Encontrei muitas falhas aqui hoje à tarde. Pode ser que a gente continue a encontrar. Eu vou abrir ele aqui e perfeito, como Deus é bom. Está aqui funcionando, tá, o nosso search. O que nós temos aqui, gente? Um evento que pede uma informação. Que informação é essa? O nome é search, é um campo, ele está pedindo essa informação. E é só isso. Sozinho ele não faz nada. Tá? Eu vou adicionar esse evento criado ao nosso corpo. Ou seja, a nossa tela inteira vai receber esse evento. Então, ele já aparece para a gente, minha pesquisa. Por enquanto, minha pesquisa não faz nada. Eu posso linkar ela aqui e toda vez que um componente chamar um script que está ligado a essa minha pesquisa, ele atuaria. A gente ainda vai criar esse script, tá? Então, por enquanto, nada. O que nós faremos? Eu acho que o Fábio até mostrou isso, mas vamos lá. Nós temos recursos de dados que nós podemos inserir na nossa instância. Legal, né? Esse standard record é o responsável deixa eu mostrar, por todos esses métodos e funcionamentos aqui dentro. Vejam, recurso de dados, standard record, todas essas funções estão dentro dele. Então, eu posso invocar recursos externos, dando um add, chamando aqui por fora, e a gente vai fazer isso depois. Nós temos client state parameters, ou seja, nós vamos criar campos que receberão informações e permitirão interação de componentes dentro dessa mesma página. Tá? Depois a gente fará isso. E nós temos a parte mais legal, que é de page scripts. Cara, nós temos a página homepage, temos a página record. Um script que eu fizer aqui vai funcionar na record? Não vai. Ele é um script para esta tela. É um script para esta página. E é isso o legal de não criar muitas páginas. Quando você tem variantes, o page script é aproveitado. Se você criar várias páginas, não é. Você vai ter que ficar criando scripts por página, e isso não é legal. Então, a gente vai dar um add, tá? E ele já cria aqui, poxa, new client script, a gente vai chamar de comunicação. Por quê? Porque eu quero, não é um bom nome, botei cedilha tio, mas vai ser assim. E ele nos dá aqui, né, algumas formas de interagir com esse script. A gente pode invocar scripts include, tá bom? Não vai fazer, não é preciso no momento. E nós temos essa função principal e nós temos esses parâmetros. API, Event, Helper, Support. E aí, gente, é leitura de documentação. É muita prática para começar a usar essa brincadeira. O que a gente vai fazer? A gente criou um evento da página inteira. Um evento que pode ser acessado por todos os componentes da página. E agora, a gente vai dar uma função a esse componente. Esse componente vai ser um ponto de ligação entre vários... Esse componente, estou falando componente, né? Esse evento vai ser um ponto de ligação entre os componentes. As informações que os componentes enviarem para interagir entre si vão passar por esse script, esse evento, e vão chegar no outro lado. Como a gente vai fazer isso? A gente vai chamar aqui API.setState. Tem analogia ao setValue, vocês vão perceber. E olha só o que ele pede: um nome e um status. Um nome e uma informação. Então, qual é o nome que a gente vai chamar aqui? Qual é a variável? É a variável search que a gente criou no nosso evento de página. Lembra que minha pesquisa é o nosso evento. Dentro dela tem um campo que pede uma informação, que é o search. Vou copiar esse nome. E aqui dentro do nosso setValue, que eu vou começar a chamar assim, só para vocês fazerem analogia, eu vou chamar o nosso campo search, vírgula, e agora, o que o search vai receber? Nós vamos chamar evento, porque nós criamos a partir de evento, tá? Event.payload, lembra que eu falei que payload faz carga de dados, carga de informações, payload.o quê? Eu sei que parece que é esse set state, mas não é. Não espere esse autocomplete do iBuilder. É problemático, é aquilo que o Eric falou. É uma ferramenta relativamente nova e está passando por muita mudança. Tem muito olho da ServiceNow aqui.
Então, está em mudança constante, é por isso que tem bastante bug, tem bastante erro, porque está melhorando constantemente. Eles pegam os nossos reportes de modificações, de problemas, para poder implementar melhorias. Então, está nessa pegada ainda. Event.payload.ok.search. Parece que é redundante, mas a partir do momento que eu chamar esse evento e passar a informação para o campo search, eu vou permitir que ele chegue do outro lado. Vocês vão ver isso acontecendo, e aqui eu percebi que eu chamei comunicação. Beleza, vamos parar aqui por enquanto. Vou fechar esse script, vou dar um save. E vamos ver isso acontecendo. Gente, o que é que eu vou fazer nesse campo de texto visual? Ele vai ser o nosso debug. Ele vai nos permitir ver o que o campo search está armazenando. Como é que eu faço isso? Venho em data, vou dar o arroba. Está vendo essas opções? Nenhuma delas nos serve. A gente vai chamar state, ponto o quê? Ele nem tem autocomplete, porque ele não nos deu essa opção. Ponto search. State, ponto search. Chamei o status, ponto o quê? Ponto nosso campo de evento. Tá? Vou dar um save. Posso já dar um F5 aqui e vocês vão ver que ele não tem nada, porque o campo começa vazio. Deixa eu só tomar meu cafezinho. Eu sei que eu estou falando rápido, tá? Mas é preciso. Beleza. Ele está aqui no meio, não está mostrando nada porque está vazio. Não tem problema. Vou mostrar rapidamente aqui. Vou inserir um botão. E o que é que esse botão vai fazer ao ser clicado? Eu vou primeiro colocar o valor nele. Eu vou botar bom dia. Só label, só a cara dele. E vou em eventos dar uma mecânica para ele. Eu vou adicionar um evento. Que evento eu vou adicionar? Olha só que interessante. Apareceu o script comunicação aqui, mas não é ele que eu quero. Eu quero o evento minha pesquisa. E ele, olha só, ele tem um campo para a gente informar algo. Ele quer algo. E eu vou informar bom dia. Estou funcionando. Vou dar um add. Isso vai funcionar? Não vai. Por que não, Estevão? Eu vou aqui no bag. Eu irei no meu evento da página inteira. Tá? E vou no evento minha pesquisa e eu vou adicionar a ele o script comunicação. Ou seja, o botão vai informar o evento da página, que vai informar ao nosso script, que pelo set velho, e o script vai enviar essa informação para onde ele foi invocado. Quem está invocando ele? O campo de texto, state.search. Então, ele vai passar essa informação para o nosso campo de texto. Vou dar um add, dar um save, e vamos lá. Vou dar um F5. Tem um campo de texto aqui? Tem. Tá vazio? Tá. Por quê? Porque o search está vazio. Mas quando eu clicar nesse botão, eu vou inserir uma informação naquele campo. Opa, bom dia, estou funcionando. Então, o que aconteceu aqui? O meu botão enviou a informação para o evento da página, o evento da página se comunicou com o script da página, e o script enviou a informação para o nosso componente de visualização, por assim dizer, né? Então, eu inseri um valor naquela variável. Eu posso inserir múltiplos valores aqui, e eu vou mostrar para vocês. Eu posso vir aqui no meu evento, minha pesquisa, e, por exemplo, aqui poderia não ser um search, poderia ser um ID. Eu poderia chamar de ID e inserir uma outra variável chamada tabela. Então, ia ter um ID e uma tabela. E quando eu viesse no meu botão aqui, no meu evento, minha pesquisa, ele ia pedir dois parâmetros, ID e tabela. Poderia informar esses dois e, ao clicar nele, eu poderia carregar uma página com as informações daquele registro específico. Só um exemplo, tá? Vamos fazer essa mecânica aqui no nosso input de texto, que eu acho bem legal, tá? Nosso input de texto, vamos em eventos, o input dele está aqui, e o que é que esse input vai fazer? Vai na minha pesquisa informar um valor também. Que valor será esse? Agora a gente precisa de um valor dinâmico, porque ele é uma entrada dinâmica, né? Ele não é um botão, ele não é estático.
Então, que informação nós informaremos? Arroba, novamente, carga de dados, payload, ponto o quê? Field value. Então, toda vez que houver mudança naquele campo, ele vai carregar essa informação para aquele processo que eu já expliquei para vocês. Save, vou dar um F5. Espero estar sendo compreensível, viu, gente? De verdade. Perfeito. Carregar aqui nosso bom dia. E agora, olha só. Reset. Poxa, Estevam, o que é que eu posso fazer com isso? Vocês vão descobrir. Bom dia, o sol já nasceu. Lá na fazendinha. Legal, né? Beleza, está funcionando. Nós temos componentes se comunicando entre si. Levou bastante tempo, né? Parece besteira, mas levou um tempinho até a gente conseguir fazer isso, tá? Olhando assim, parece muito simples. Mas foi uma pedreira. Deixa eu apagar esse botão. Na verdade, eu vou manter o botão. Tá? Vou continuar usando este campo aqui como nosso debug, tá bom? O campo de texto. E agora, a título de exemplo, o que é que a gente pode fazer com isso? Eu vou aqui na tabela de incidentes. Deixa eu só carregar. Tá vendo o Fixed Filter? Eu posso vir aqui, eu vou mostrar duas formas de fazer isso. Eu vou em Number. Is o quê? Na verdade, eu vou botar o Contains. Eu vou em Data e chamar a nossa informação de campo. State. É search, né? Search. Beleza. Salvei, dei o Apply. Vou dar um Save. E boom. Vamos lá. Curiosidade. Até o momento, não existe um componente de tabela que nos permita fazer aquela pesquisa por coluna, né? Que é bem convencional. Você vai no topo da coluna, bota alguma coisa, ele filtra a tabela para aquela coluna e já aplica na query. Aqui no Workspace, no iBuilder, a gente ainda não tem. O componente de tabela mais completo não tem essa parada. Então, veja bem, ele tem aqui dois filtros aplicados, Activity True e Number Contains. Contains o quê? Vamos passar essa informação. Inc, olha só. Opa, tá carregando o filtro. E é dinâmico. Inc o quê? 0000 40 2. Não tem nenhum. Tem mais um 0? Tem, então temos 4 registros. É dinâmico. Estevam, para que eu usaria isso? Se você quiser, por exemplo, pesquisar o conteúdo de uma conversa, poxa, tem um registro em que a gente estava conversando sobre a Copa do Mundo. Eu posso fazer esse contains no additional comments. Então eu jogo um Copa do Mundo. E ele vai fazer essa pesquisa para mim, dinamicamente. Então ele já vem carregando, atualizando nosso filtro. Então number contains Copa do Mundo. É isso que a gente quer? Não é. Não é isso que a gente quer. Então eu venho aqui e veja bem, eu tirei o nosso filtro relativamente estático. Ele não é estático, mas ele ainda está no método estático dele aqui. E vou chamar nosso filtro via bind data. E como é que eu vou chamar ele, gente? Eu vou repetir bastante isso, mas a gente vai fazer o que eu desejo. State.search. Tá? State.search. Tá. Bem bonzinho aqui. Eu sei que vocês já sabem o que vai acontecer, mas eu vou mostrar. Bom. Beleza. Não tem nenhum filtro aplicado, já que o filtro vem da nossa label. E o que é que eu vou fazer aqui? Poxa, number contains inc 00002. Eu acho que não salvou o nosso filtro, tá vendo? Ficou com S. Poxa, ficou piscando aqui. Mas agora já... Olha só, gente. Deixa eu dar um F5. Acho que vai ser preciso. Ele tá agindo sozinho aqui, tem uma vida própria. Ela tá com bug. Não, cara, com o iBuilder, no cliente que a gente está hoje, é contato direto com a própria ServiceNow. Estou cansado de abrir tela para o pessoal da ServiceNow e mostrar os erros. Cansado, mas estou acostumando já. Porque o iBuilder é uma ferramenta muito forte, mas é nova, tem muita mecânica nova sendo inserida, ela está ficando robusta, mas vem os bugs acompanhando.
E como não é hard-coded, né, cara? Então, assim, tudo tem alguma coisa sendo feita por trás. Para você, tem alguma coisa ali sendo feita por trás, não é o código direto que você está escrevendo. Exato. Então, mas, assim, a gente já está vendo várias possibilidades, né? Ó, não salvou não, Estevão. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu não sei o que ele vai salvar nisso aí, que tá indeciso. É o que for na hora que terminar de correr a linha ali, é o que ficar. Vamos ver. É isso, exatamente. Quer ver? Ó, se assert, vamos descobrir. Tá piscando, ó. Dá vontade de chamar o pessoal da ServiceNow, chamar, acho que é Renata, chamar o Bertazzo. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos fazer uma apresentação aqui para vocês. Não, mas dá muita possibilidade, né, cara, com esse tipo de filtro aí, esse tipo de coisa, interagindo entre componentes, você pode pensar em um monte de coisa, né? Cara... Na vida real, a verdade é essa, isso, né? E a gente usa na vida real. Eu só não vou mostrar porque não posso, acredito que não possa. Mas a gente usa isso no dia a dia demais, cara. Essas coisinhas que o pessoal olha e pensa, caramba, mas isso na Y16 antiga e agora na X-Experience UI é normal, é fácil. Você vai lá, na própria tabela já tem essa mecânica. Gente, quando vem para o iBuilder, tudo é muito mais bonito. Mas tudo fica um pouco mais difícil. Tá isso aí. Vamos lá, dá um F5, só para mostrar para vocês aqui. Salvou certo? Parece que sim, olha só. É o search aqui, vamos ver. Tá? Beleza, vamos lá. Number contains Inc 0002. Opa, agora sim está aplicando o filtro, tá? Number contains, não. Vou chamar o que aqui também, Estevão? Poxa, priority, eu posso chamar aqui dessa forma. Priority, acho que é is, né? Não sei se chama is ou se chama igual. Não, acho que igual dá certo. Priority is igual, eu não sei qual é o grau de priority. Bota um, dois. Aí. Critical, é critical, perfeito. E o filtro aplicou. Essa é a melhor forma? Não é. Vou mostrar uma outra mecânicazinha aqui que vocês podem inserir no script de set value de vocês, né? No set state. Eu posso vir aqui, por exemplo, e concatenar. Eu posso fazer isso aqui, olha. Number. Aí, Estevão. Contains o quê? Mais event payload. Então, ele já vai nos enviar essa query, tá? Vou dar um save. Fiz dentro do script. Faltou o S lá, hein? Faltou o S? Pô, não diga isso não, cara. Faltou. Isso é pra ver se o cara tá prestando atenção, né? Isso aí vocês estão atentos. Dá um F5 aqui de novo. Eu sei que vocês já sabem o que vai acontecer, mas observem a query que vai mostrar aqui no nosso campo. Posso chamar um inc. Opa, number contains o quê? 002. 23, pode ser 2. 002 não tem, 0024. Pronto, perfeito. Então, a gente já tem uma query pré-escrita. Como é que eu posso fazer isso melhor ainda? Eu posso começar a chamar mais variáveis aqui. Por exemplo, um método aqui poderia ser concatenado com um outro evento. Uma outra forma de popular esse campo aqui. Como é que eu posso popular isso aqui? Eu posso popular isso via client state parameter. Posso inserir uma variável vindo de informação de um outro lugar, ou seja, eu poderia ter um drop-down aqui que vai me permitir aplicar qual filtro. Então, eu vou, é claro, nesse exemplo, eu vou estar construindo uma funcionalidade que já existe, mas eu estou ensinando como construir. E o que você vai fazer com isso, você pode fazer qualquer outra coisa. Tá? Então, eu poderia criar um drop-down aqui com a priority do 1 ao 5, né? E esse drop-down popular, essa primeira casa aqui. Então, ia ser aqui, basicamente, né, o nosso client state parameter priority mais tananã, tá? E aí, a gente já tem aqui duas variáveis dinâmicas interagindo para compor uma query, interagindo para compor uma funcionalidade. Tá bom? Deixa eu fechar isso aqui, que não é mais interessante. Tá, Estevão, mostrou isso aí, legal, a gente consegue filtrar a tabela. Não só filtrar a tabela, mas essa interação de dois componentes X. É um input, é um botão, é uma tela de visualização, é uma tabela. Existem milhares de componentes aqui dentro e milhares de formas de interagir com ele.
Querem um exemplo? Olha, esse aqui é um exemplo até bem legal, tá? Posso vir aqui, vou adicionar um component chamado, esse aqui é o meu favorito, iframe. O iframe vai carregar a tela de visualização de algum outro lugar, tá? E aqui nós temos o nosso source, ou seja, a nossa fonte de pesquisa. Eu posso alimentar esse source com, aquilo que eu já mostrei, né? Com o nosso state ponto search, né? Search. E aí, o que vai acontecer com isso? Para deixar ele mais dinâmico, eu poderia já aplicar aqui no nosso search o nosso concatenada para passar só o destino. Mas vamos passar o destino inteiro, você já entendeu como funciona. Então, não tem o menor problema. Vou dar um F5. Isso aqui é para funcionar. Se não funcionar, é só porque vocês estão assistindo, tá? Passa o link da reunião e vê se vai entrar ali ao vivo a tua imagem. Aí tu jogou sujo. Não, mas vou pegar, para dar certeza da mecânica, eu vou pegar Opa! O que aconteceu aqui? Tem um F5 aqui meio maluco. Vou pegar esse caminho aqui, né? Da própria instância. Ele vai carregar uma tela para a gente aqui. Vamos só esperar para ver. Beleza. E olha só. Aqui tem o nosso iframe, que por enquanto está vazio. Eu vou inserir essa tela aqui, né? E é para ele nos carregar alguma coisa. Se não carregar, é só porque vocês estão olhando, assim como eu informei. A query já aplicou aqui. Mas olha só, ele carregou o nosso iframe totalmente desconfigurado, porque você pode mexer no widget, no height dele, pode deixar automático, para carregar a tela perfeitamente. Então, tá sem scroll, por quê? Porque não está configurado, tá? Eu não vou deixar automático, vou deixar 1000 mesmo, que eu quero. Ter a tela toda. Tá? Mas, poxa, se eu escrevesse esse caminho da minha instância, e eu posso, inclusive, deixar esse caminho dinâmico. Se eu estiver na instância de desenvolvimento, URLX, de QAY e de PROD Z. Então, isso aqui também ficaria dinâmico e eu passaria só a tela que eu quero ver, por exemplo, para mostrar assim, como essa interação entre componentes pode nos dar possibilidades absurdas. Bom? Deixa eu abrir esse admin console. Pensando que pega pelo sysid, né? Dá um F5 aqui. Tá, não sei se é a minha internet ou se é a instância, ou os dois, mas bem lento, né? Ele vai começar vazio, espaço branco enorme, porque eu botei assim, e vou inserir o nosso URL. É para ele carregar essa mesma tela. E aí, eu gosto muito do iframe, ele, tá vendo, deu um escape aqui, provavelmente porque eu não desativei o sandbox, mas você já entendeu o que vai acontecer, tá? Então não vou me gastar muito com isso. Vocês viram a mágica acontecendo, eu poderia escrever essa URL lá dentro. E assim, a depender dos componentes que você vai usar, se for um componente musical... Ah, Estevam, tem componente musical? Tem. Você consegue colocar um player musical aqui na sua tela e deixar ela tocando. E aí, via essa mecânica, você pode inserir informações de música nos botões diferentes, no drop-down diferente, no input diferente, e você pode setar a música que você quer ouvir baseado na sua informação. Eu venho aqui e quero ouvir, poxa... Item Sunshine and Bill Withers. Vou colocar Item Sunshine and Bill Withers. Se ele tiver no nosso banco de dados, ele vai carregar a música e vai começar a tocar para mim. Muito legal. E aí o céu é o limite para você brincar de comunicar entre os componentes. É claro, essa é uma forma de comunicação prévia, uma forma de comunicação até simples. Eu vou mostrar agora uma mais simples ainda, só que limitada, mas que já te permite fazer muita coisa legal no seu workspace, que vai para além de report e dashboard, né? Sobre essa carga de dados, vamos lá. Eu vou apagar esse iframe, não nos importa no momento. E vamos começar a usar o que é default. Vamos aqui em Client State Parameter, que é basicamente criar uma variável vazia, ou preenchida, mas eu vou criar uma variável vazia, que eu vou chamar de info. Por quê? Porque eu quero. O tipo dela é string, inicial value, 0. Então ele já começa aqui, ó, info null, tá? Eu vou dar um save, porque eu vou precisar dar esse save para ela. E aí existe um evento default, então você não vai precisar criá-lo, que se chama, deixa eu mostrar aqui, eu vou aqui no meu botão bom dia,
Vou em eventos, vou deletar esse evento, não preciso mais dele, tá bom? Olha só que evento legal. É isso aqui, olha. Update Client State Parameter. Então, ele vai me perguntar, você quer atualizar a informação de qual Client State? Eu vou dizer do int, o que eu acabei de criar. Qual é o novo valor? Poderia ser dinâmico esse novo valor. Tá vendo? Mas eu quero preencher estaticamente. Dando o valor da variável. Dando o valor da variável, que seja. Tá? Salvei. Beleza? O nosso visualizador de debug já não vai mais estar ligado ao evento, não quero. Eu quero que me apresente o valor daquele client state parameter. Então, dessa vez, ele me dá a opção de state, e dentro do state, olha só, info. Ou seja, ele reconheceu a existência do client state. Eu vou chamar ele aqui dentro. O que tem no meu client state a princípio? Nada. Então, ele não me carrega nada. Mas eu vou colocar um valor inicial. Vou colocar boa noite. Eu vou colocar estou preenchido. Então, olha só, estou preenchido e olha só, estou preenchido. Então, deixa eu colocar aqui como H1. Ele já está reconhecendo a informação do meu client state. Vou dar um save. Vou dar um F5. Tá? E aí, é default. Eu só precisei criar um client state. O evento que muda o valor desse client state já existe. Então, deixa só ele aparecer aqui. No momento que eu clicar no botão, ó, estou preenchido. Bom dia. Opa, mudando o valor da variável. A variável tinha um valor X, eu mudei esse valor através do botão bom dia, através do evento default. Isso faz parte do que a gente já acabou de fazer. Isso não concatena, isso não faz uma série de outras coisas, mas para o básico, eu vou mostrar um pouco do básico, funciona. Quer um exemplo básico e funcional? Vocês já viram reports atualizando informações em tabelas em outras páginas através do quê? Através de parâmetros de URL. Vocês viram isso acontecendo. Agora, a gente vai atualizar a tabela usando reports numa mesma variante, numa mesma tela, sem precisar migrar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente podia fazer no método anterior, via evento. A gente vai fazer agora via client state. Como a gente faz isso, Estevão? Eu vou aqui no meu report, em eventos. Tá? Quando eu clicar no meu report, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o valor de um client state parameter. Qual vai ser? Vai ser o info. E só que desta vez eu quero um valor dinâmico. E qual valor será? Será, né? Lembrando, carga de informação payload. Payload, ponto, o quê? Ponto params. Isso é uma característica própria do Data Visualization. Tá? Params. E eu vou passar o que para ele? Vou passar uma query. O nosso report, ele está mostrando dados baseados num filtro de tabela. E quando a gente interage com ele, a gente está filtrando, a gente está interagindo com a tabela através do report. Então, eu quero buscar esse filtro, eu quero buscar essa query. Então, vai ser query, tá? Então, isso aqui é uma informação dinâmica. Eu vou dar um add, ainda não interagirei com a nossa tabela, mas eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo. 10 minutinhos já, gente, essas reuniões, caramba, já vai dar 10 horas. Eu sei que é bastante coisa, mas eu espero estar sendo bem didático, tá? Tá sim, cara. Agora, essa daí a gente vai ter que fechar, hein? Porque senão daqui a pouco vai ficar só eu e você aqui batendo papo. Tá. Então, eu vou deixar o data para outro dia. Então, eu vou terminar nisso aqui, tá? Beleza. Beleza, estou preenchido, é o valor inicial da nossa variável. E lembrem que eu coloquei um evento de atualização de status aqui nessa tabela? Então, eu vou clicar, por exemplo, em Planning. Opa, Priority igual a 5. Critical, Priority igual a 1. Então, ele já está buscando a query baseado na minha interação. O que é que eu faço com isso, Estevão? Eu vou vir aqui na minha tabela e é aquela mecânica que a gente viu no início, tá? Deixa eu só carregar nossas configurações. Eu vou aqui no meu filtro e ele está filtrando via search. Só que agora eu quero, deixa eu apagar aqui, vou chamar meu state.uq.info. Deixa eu apagar essa brincadeira. State.info. Então, ele vai filtrar a minha tabela numa mesma variante através de um client state parameter. Vou dar um save. E aí, olha só que legal. Estou usando isso aqui muito no cliente. Eu coloquei uma série de filtros via drop-down. Os reports já não estão mais precisando abrir uma outra tela. Eles estão agora usando a mesma tela para filtrar a sua tabela.
ou mesmo que esteja numa tab do lado, ainda é a mesma tela. Tá? Então, olha só, planning, ele aplicou a query, e olha só, priority igual a 5, priority igual a high. Eu já não estou mais invocando a URL, um parâmetro da URL, e pegando da URL e mandando para o componente. Eu estou mandando diretamente entre os componentes usando uma variável de client, tá bom? O próximo passo não seria muito difícil, ia ser data source, mas isso pode ficar para uma parte 3, 10, 20, vocês quem sabem. Eu largo por aqui, então. Se tiverem dúvidas, quiserem encerrar e depois falar. Cara, muito maneiro, muito legal, muito legal, top demais. Semana que vem, muito bom, Michele. Cara, isso aí parece Glide Ajax rodando por trás, né? Exatamente. Entendeu? Então, que você está carregando dados e esses dados estão vindo do lado das tabelas do ServiceNow, né? Isso. Então, ele está fazendo uma consulta no banco e trazendo de volta os dados. Cara, muito top. Bem legal, né? Muito, muito legal. E é o que tu falou, dá 1000 possibilidades aí para trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu tô com a minha voz, eu tô vendo que ela não tá sendo gravada, vai ficar em branco, né, essa parte aí, porque eu tô vendo que mexe o gráfico aqui, ó. Então, todos os momentos que eu conversei com você, só vai sair a sua voz, porque eu tô vendo que não mexe aqui eu tô maluco. na hora eu tô falando sozinho. tá falando sozinho. Mas o importante é a gente conseguir gravar. Deixa eu ver quanto tempo tem 7 minutos, deixa eu pausar aqui a gravação agora e ver se deu tudo certo e a gente volta, tá? Segure aí um pouquinho. Se quiserem perguntar aí alguma coisa para o Esteu, fiquem à vontade. É verdade, a hora é agora, depois eu bloqueio todo mundo. Eu sei que é muita coisa para assimilar, eu acho que né, pelo menos, e tem dúvidas, mas assim, é fazendo, gente. O caminho das pedras está aqui, tem documentação para isso, a gente faz junto se quiserem, mas quando você faz, você entende, você, poxa, caramba, então é assim, e aí você começa a ver muitas possibilidades, usem no dia a dia, se vocês puderem sugerir ao seu cliente para usar o Workspace ao invés de ficar usando o Service Portal, façam isso, acelera o processo. Tá? Você não precisa sair da Next Experience, você não precisa ficar indo para outras páginas, está num lugar só, está centralizado, é low code, é mais bonito, então fica aí, vocês são consultores, né, caso já estejam atuando, então sugiram, tá? É muito bom, é muito bonito, é muito... E eu esqueci, não, vai ficar para uma próxima, não esqueci, porque realmente não tem tempo, mas eu tenho os modais, tá, gente? Poder fortíssimo aqui dentro dos modais, tá bom? Eles carregam, modais são pop-ups, tá? E eles carregam outras funcionalidades aqui, a gente pode comunicar o pop-up, ou seja, a tela de carregamento com a tela que está por trás. Isso fica para uma próxima, uma parte 3, parte 5 aí, vocês que sabem. Ó, o vídeo já acho que deu certo, né? Por partes aqui. O vídeo deu certo, o som tá convertendo aqui para MP3. Vamos ver se deu certo também. Já vou dizer para vocês se a gravação funcionou. Pô, mas a gente não pode perder isso, né, cara? Porque foi muito top aí a apresentação. Poder perder pode, pô. Não tem problema não. Vai ter que vir de novo. Aí, ó, o Matheus levantou a mão. Vai, Matheus, manda a pergunta aí. Pode ficar à vontade, já temos 5 minutos. Difícil, não respondo. Quer dizer, fala aí. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, belíssima apresentação, Estevão. Cara, valeu, cara. A minha pergunta talvez seja bem simples. Eu gostaria de saber a diferença do Service Portal para o UI Builder. Porque eu entendo, aí você pode me corrigir, eu entendo que o Service Portal ele talvez seria mais para um usuário final e o UI Builder você usa mais para quem é um atendente, um gestor, mais para quem está do lado da empresa. Seria mais ou menos isso? Sim, cara, eu já vi gente vendendo peixe dessa forma. Service Portal, usuário final, pode até carregar mais rápido, não tem problema. E, de fato, o Workspace, para quem é atendente, gestor, para quem está, de fato, trabalhando do outro lado do ambiente. Só que a Service criou não vou dizer Service Portal, criou o portal via UI Builder, que traz todas essas funcionalidades e mais. Então, assim, eu vejo essa tendência acontecendo do Service Portal ficando de lado. Devido ao quê? Devido à complexidade de ter que se criar muita coisa. Para você ver, para trabalhar com o Service Portal hoje, você tem que ter conhecimento de Angular, tem que ter conhecimento de front-end bem mais forte do que você tem que ter com o UI Builder. Você viu, a gente criou uma tela rápida aqui, uma mecânica relativamente simples.
Coisa que, por exemplo, para criar um modal, né, que é aquele pop-up e tal, via Service Portal, Glide Dialog Modal, trabalhar com widgets. UI Builder é mais simples, e como a migração do low-code é isso, né, permitir que pessoas cada vez menos especializadas possam criar ferramentas para o seu dia a dia, criar ferramentas para o seu departamento, eu vejo isso acontecendo, o Service Portal sendo deixado de lado. Então, mesmo que hoje ainda o Service Portal seja mais utilizado por end-user, por carregar mais rapidamente, por talvez ser até mais simples e você entrar e interagir com o ambiente, vai ser deixado de lado. Confia no que eu estou te falando. Mas hoje eu acho que o cenário é o que você relatou de fato. Tá? Sim. Estevam, aproveitando o peixe aí do que o Matheus disse, você acha então que o Service Portal, assim como ficou para trás lá o Workflow, que virou para Flow, você acha que vai aí pegar bem firme aí para a parte do UI Builder? O que está acontecendo com o Service Portal hoje? Quem eu vejo ainda usando o Service Portal, partindo do zero, claro, usa devido à funcionalidade da tela de itens de catálogo. Tá? Ele tem aquele widget da default que carrega todo o nosso KB baseado no... KB não, gente. Todos os nossos itens de catálogo baseado esqueci o nome, gente. Do agrupamento dos itens de catálogo. Eu não uso essa porcaria faz muito tempo. Mas tem essa tela default que carrega baseado ali na sua biblioteca. Catálogo de serviço? Baseado no catálogo de serviço. Estou falando do catálogo o tempo todo e não peguei o catálogo de serviço. Quem eu vejo ainda usando o Service Portal é devido a essa facilidade. Chamou o catálogo e vai carregar todos os itens. Mas você não vê novas atualizações, novas funcionalidades sendo implementadas no Service Portal. Isso não acontece mais. Pelo menos eu desconheço. Né? Você vê isso no UI Builder. Então, vai acontecer. Assim, para mim, eu não trabalho ainda com UI Builder. Mas, assim, ficou muito mais simples do que você criar um widget. Eu gostei. Eu migrei o portal do nosso cliente semana passada para o UI Builder inteiro. Migrei numa tarde só. Levei 2 semanas para criar o portal deles e uma tarde eu migrei tudo para o UI Builder. Então, entendeu? Com widgets customizados lá no portal. Então, o UI Builder é facilidade de vida. Queiram isso, tá? A gente tem 1 minuto de chamada. Como é que a gente faz? Vamos fazer aqui primeiro os agradecimentos. O Estevão, lança aí o seu LinkedIn, né? Mas quem não tiver, o Estevão está nos grupos. Deixa eu fazer o print, galera, porque senão a gente vai perder aqui. Bora. Quem for participar aí, vamos nessa.